Olá, o Em Dia com a Ciência de hoje está começando. E neste programa nós vamos falar sobre o projeto Design Inclusivo, utilizando as tecnologias de informação e comunicação aplicadas à educação. E para isso nós recebemos aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora Regina de Oliveira Heinrich e as bolsistas Raquel Ehlert e Letícia Schonardi. Sejam bem-vindas, por favor. Obrigada. Professora, primeiramente, qual é o objetivo desse projeto? O que vocês pretendem com esse estudo? O nosso projeto, ele estuda o processo de inclusão das crianças com deficiência no ensino regular, crianças com paralisia cerebral e síndrome de Down, e como nós podemos desenvolver e pesquisar e auxiliar de alguma forma para que essa criança seja incluída, porque normalmente essas crianças têm alguma dificuldade de comunicação ou uma dificuldade de coordenação motora, e através das tecnologias nós auxiliamos para que ele possa realmente ser incluído e participar do processo de escolarização até o final, e que ele possa também entrar no futuro no mercado de trabalho. E como é que é feito esse estudo? O que vocês analisam? Primeiramente, a gente hoje vive uma realidade bem melhor do que nós vivíamos há alguns anos atrás, porque a gente já recebe a criança incluída. Antigamente a gente recebia as crianças com 13, 14 anos entrando na escola. Então a gente precisava de todo um resgate para poder realmente contribuir de alguma forma efetiva. Hoje a gente já começa desde cedo, conhecendo a criança, fazendo uma adequação postural de como ela pode ficar melhor na cadeira de rodas, como é que ela se comunica. A maioria delas, principalmente as crianças com paralisia cerebral, precisam ter um computador na sala de aula. Para que elas possam participar da aula, elas vão precisar de um objeto de aprendizagem, um software, que também ele não precise copiar a matéria, já que ele não tem coordenação motora, né, não tem condições. Então, como é que a gente vai fazer essa interação? Então, a gente faz um link entre a criança, a escola, com os professores e com os pais. Os pais explicando os direitos que eles têm, para realmente que a escola não está fazendo um favor quando aceita o filho dele para o ensino regular, e que a escola tem a obrigação, sim, de atender às necessidades dele. Ela une essa questão de inclusão educacional com a social também. Exatamente. E onde é que acontece essas aulas, assim? Esse atendimento acontece lá no Labier, que é no Laboratório de Inclusão e Ergonomia, na 506 do Multicolor. Então, é um laboratório que já foi desenvolvido, ele foi inaugurado no passado. Ele foi desenvolvido para atender todas essas necessidades. Ele tem as bancadas, já tem uma altura para as cadeiras de rodas, foi todo adaptado. E os softwares, nós temos mouses especiais, softwares que nós desenvolvemos, que a gente passa para todas as escolas. E dessa forma, a gente realmente contribui, porque nós temos casos de crianças que estão muito bem na escola. Claro que quando esse link realmente é feito, quando a escola vem junto, atende, participa. E como é que tem sido esse retorno mesmo? Tem sido bastante positivo? Bastante positivo, com certeza. Porque a maioria dos professores, eles não receberam nas suas graduações, quando tem graduação, né, informações de como funciona uma criança que tenha paralisia cerebral, ou que tenha síndrome de Down, ou qualquer outra deficiência. Então, eles precisam desse apoio. E eu acho que, claro, embora a gente tenha muitas crianças que a gente ainda não atendeu, mas nós já atendemos um número muito grande de crianças, a gente consegue realmente contribuir para que essa inclusão ocorra. E como é que essas crianças chegam até vocês, assim, para esse atendimento? Normalmente, via solicitação das secretarias de educação da região, e também através da clínica de fisioterapia da Fevale. Perfeito. E agora as meninas aqui, bolsistas também nesse projeto, como é que é a participação de vocês durante a aplicação realmente desse projeto, desse estudo? Bom, então a gente trabalha diretamente com as crianças, né? A gente conhece a criança primeiro,
aí identifica as dificuldades dela, as capacidades também, e em cima disso a gente vai trabalhar para desenvolver as atividades e as adequações que vão ser precisas para elas, né? E também trabalha em cima das capacidades delas, porque elas também não têm apenas a deficiência, elas têm capacidades e é isso que a gente busca desenvolver para facilitar a inclusão dela na sala de aula regular, né? Há quanto tempo vocês estão nesse projeto já? Eu estou bem recentemente, né? Comecei agora há pouco tempo. Eu já tinha interesse antes sobre o assunto, desde a graduação, sou fisioterapeuta. E daí eu procurei aqui o projeto aqui na Fevale pela necessidade de pesquisar mais sobre isso, porque eu quero seguir a linha acadêmica, quero fazer um mestrado na área. Então, por isso que eu vim participar. E Letícia, a tua participação também é o mesmo formato, assim, como é que é? É mais ou menos. Eu entrei no início do ano, né? Aí eu entrei também é muito interessante o projeto e também eu tenho interesse em seguir um pouco essa área depois, futuramente, no design, né? Porque essa área, às vezes, é muito carente com relação a produtos ou alguma necessidade para eles. E como é que é o ensino? O que vocês passam para esses alunos, para essas crianças? A gente visa, como ela falou antes, algumas dificuldades, as capacidades deles e trabalha em cima de leituras, matemática, mas essas... Bem nisso. Mais ou menos mesmo. A gente vê as capacidades deles, o que eles estão também fazendo na escola, né? E daí tenta auxiliar esse processo. E o atendimento é em grupo? Geralmente não, alguns assim até acontecem em dupla, né? Mas geralmente é individual. Observando realmente cada aluno fica com... Perfeito. E como é que tem sido o aprendizado deles? Como é que vocês observam esse retorno dos alunos, né? Diante de vocês, professora? Não, na realidade, ele acontece como de qualquer outra criança, só que ele é mais lento, porque o processo de aprendizagem deles é mais lento em função das necessidades que eles têm. Porque eles, por terem essa deficiência, terem nascido com uma paralisia cerebral, fica muito difícil. Eles não passaram por todas as fases que uma criança comum passa. Então, a gente precisa retornar isso. E essa paciência, esse tempo que a escola regular não tem. Hoje ainda se faz um currículo diferenciado, mas não são todos os professores que aceitam fazer isso e que aceitam essa proposta. Realmente é essa conscientização que tem que precisa mudar existir. Mais para que tenha essa inclusão. A escola hoje ela mesmo. ela não pode ser padrão, ela está muito diferente do que era antigamente. Não tem mais como todos os alunos ficarem sentados um atrás do outro quietinhos. Os alunos hoje eles já trabalham com tecnologia. E mesmo as nossas crianças, elas podem não falar, mas elas entendem muito mais de informática do que muitos professores. E isso é um fator extremamente complicado dentro da sala de aula. Tem sido de alguma maneira surpreendente esse trabalho com eles, assim, para vocês mesmo? Com certeza, sempre, né? Eu já pesquiso isso desde 96, então a gente sempre se surpreende mas eu aprendi ao longo desses anos a nunca pensar que uma criança não pode. Eu sempre acredito que ela pode, que ela tem as possibilidades de aprendizagem. A gente só nunca sabe o tempo que isso vai acontecer. E paciência é a principal característica. Exatamente. Professora, o projeto também tem essa parceria com um grupo de pesquisa em informática, né? Informática na educação. E como é que é essa parceria? Como é que é o trabalho de vocês unidos? Bom, a gente tenta sempre linkar com os nossos alunos da licenciatura em computação, que são mais outros 2 professores que também fazem parte do grupo Informática de Educação, com outros projetos. Então, nós trabalhamos... eles nos auxiliam no desenvolvimento de software, quando a gente necessita de algo um pouco mais elaborado, que não dê tempo para fazer, e também com alguns alunos como voluntários com pesquisa. E como é que se dá essa inclusão escolar também, focando nessa parte digital mesmo, dessa parceria com o grupo de pesquisa? Ela tem acontecido naturalmente, porque a maioria das escolas hoje, elas têm laboratório de informática, elas têm professores
que trabalham nessa área. O problema principal é que os profissionais que atuam na área de informática nas escolas não são pessoas formadas no curso de licenciatura em computação ou no curso ligado à tecnologia. E isso é um fator muito sério, porque essas pessoas não têm o conhecimento de todas as possibilidades que podem exercer no seu laboratório. E